Atos, capítulo 4, versos de 1 a 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Mais uma vez, irmãos. Que demonstram como a tua igreja pôde crescer e também enfrentar dificuldades e barreiras e vencê-las, ó Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe para que possamos também da mesma forma aprender com a palavra do Senhor, ó Deus, e aplicá-la nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso tema, uma família nas mãos de Deus, baseado no texto de Efésios 3, passagem que Paulo fala: por esta causa me ponho de joelhos. E exatamente Paulo, depois de expor o que era uma família de Deus, ele diz: por essa causa me ponho de joelhos. Paulo vem mostrar para aquelas pessoas que não havia divisão entre judeus e gentios. Eles eram irmãos. E o mais importante ainda é que eles estavam não só unidos uns com os outros, mas unidos a Deus. Por isso, a passagem diz: de quem toma o nome toda a família. O nome daqueles irmãos era família de Deus. Eles eram filhos de Deus, estavam unidos a Deus. Por esta causa me ponho de joelhos. Efésios 3, 14 a 17 começa dizendo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Qual é a oração de Paulo? Que aqueles irmãos pudessem ser fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo. Esse Espírito Santo iria uni-los uns com os outros e uni-los com Cristo, uni-los com Deus. A família unida à família de Deus. E baseado nesse tema, nós começamos a estudar o livro de Atos, pois se há um livro que fala sobre o Espírito Santo, que fala sobre uma igreja crescendo unida, uma igreja que vai pregar, testemunhar e vai crescer, é o livro de Atos. Mas também o livro de Atos fala sobre uma igreja que enfrenta adversidades, problemas, tentações, e também diante desses problemas e tentações ela vai perseverar. Nós estudamos algumas semanas no início do livro de Atos, logo que a descida do Espírito Santo ocorre, aqueles irmãos passaram a adorar a Deus de forma mais firme. Eles assentavam aos pés dos apóstolos, ouviam o ensino, eles juntos adoravam a Deus, cultuando ao Senhor de casa em casa, no templo. Eles tinham testemunho, contavam com a simpatia de todo o povo.
E a gente vê ali então uma igreja crescendo, uma igreja bonita. E às vezes a gente pensa, poderia ser um final feliz, né? Tudo aí já acabou, a igreja cresceu e as pessoas estão lá estudando a palavra, as pessoas estão partindo pão, a união entre os irmãos chega a ponto de haver alguma necessidade, um vende uma coisa para ajudar o seu irmão. Uma igreja que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Mas como nós sabemos, irmãos, a vinda de Jesus e a sua ressurreição marcaram sim o início da igreja, mas não o final do pecado, da corrupção, dos problemas que existiam no mundo. John Stott, comentando sobre esta diferença entre o começo de Atos com a sequência que nós vamos ver a partir de hoje, ele diz: o bravo navio da igreja de Cristo estava pronto para içar as velas, impulsionado pelo vento do Espírito, e iniciar sua viagem de conquista espiritual. Mas quase imediatamente surgiu uma enorme tempestade, uma tempestade tão feroz que a existência da igreja estava ameaçada. Então ele diz que se no capítulo 1 e 2 o protagonista é o Espírito Santo, parece que do capítulo 3 a 6 o diabo é o ator principal. E eu quero complementar aqui que pode até ser o ator principal, mas ele vai ser aquele vilão humilhado, derrotado. Mas é importante nós vermos como o inimigo não consegue ficar quieto, né? Principalmente vendo uma igreja que cresce, uma igreja que se alegra no Espírito Santo, como o inimigo vai colocar as suas provações, como o inimigo vem com as tentações, e como nós não somos perfeitos, começamos muitas vezes muito bem, buscando a Deus, mas em determinado momento começamos a olhar para aquilo que nossa própria carne deseja e nos afastamos de Deus. A primeira questão que nós podemos ver aqui é a perseguição. Uma arma do inimigo muito usada, né, naqueles primeiros séculos, foi a perseguição. Se começa a pregação, os apóstolos começam a realizar milagres, de repente pessoas se convertem, as coisas vão ficando boas, mas sempre tem um inimigo a se levantar, a perseguir os apóstolos, os pregadores, e é isso que nós encontramos aqui. Na verdade, nós vamos ver Pedro, João sendo presos, julgados, e duas oportunidades acontece isso. Primeiro em capítulo 4, de 1 a 22, depois ele e os apóstolos em geral são presos e julgados no capítulo 5, de 17 a 24. Nós vemos isso como nenhuma novidade. Jesus não prometeu uma igreja que não iria ter problemas. O próprio Lucas, que escreveu Atos, ele já havia falado sobre isso. Lucas 6, 22 diz: bem-aventurados sois quando vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como digno, como indigno, por causa do Filho do Homem. Ele já sabia da oposição, que os discípulos de Jesus seriam odiados, insultados, rejeitados. Também há uma, digamos assim, né, uma previsão da própria questão dos julgamentos diante de governadores e autoridades. Lucas 12, 11 diz: porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. E você imagina Pedro, Paulo e tantos homens que ficaram diante de autoridades. Ali eles não tinham tempo, né, para escrever discursos. Ali eles não tinham outras pessoas que os defendessem. E você vê palavras como de Pedro, confrontando aqueles homens com a verdade. Somente o Espírito Santo para capacitá-los, para se defenderem daquela forma. Como surgiu então, irmãos,
gostaria que vocês deixassem a Bíblia aberta em Atos, capítulo 3. Como surgiu a perseguição aos apóstolos? Nós sabemos que a perseguição surge da pregação, correto? Se eles não falassem de Jesus, se eles fossem para a sua casa e falassem, já morreu, vamos mudar de assunto, eles não seriam perseguidos, mas eles pregam a Jesus. Como surgiu então a perseguição? Atos capítulo 3 conta a história da cura de um coxo. E o coxo é curado. E nós percebemos que a partir dessa história há um sermão, uma pregação de Pedro. Ele aproveitou uma oportunidade para pregar. E aí a perseguição acontece. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Ele implora por uma esmola. E como se a gente pudesse estar vendo essa cena, aquela pessoa que implora por uma esmola, mas nem tem coragem de olhar para você. Vocês já viram uma pessoa dessa? Ela fica pedindo assim, né? Não tem coragem de olhar. E Pedro fala: olha para nós. Aí ele falou: ele vai me dar algum dinheiro, né? Então ele olha. Só que eles receberam muito mais. Ele recebeu muito mais do que dinheiro. Ele recebeu a cura. Tomando pela mão direita, levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Repare que ele passa de totalmente paralisado para totalmente em forma. Aqui é um milagre que está comprovado. Não é um milagre, alguém, eu estou com uma dor no braço aqui, e alguém olhou para mim, passou a dor. Não. É um milagre de alguém que está simplesmente numa situação de total aleijamento, digamos assim. E ele não passou a andar mais ou menos, ele passa a andar com muita agilidade. Interessante que quantas vezes nós ficamos na cadeira sentado, né, por um tempo, e levantamos e já começa a doer tudo, né? Você não consegue sair normalmente. Esse homem, aparentemente, ele, de uma situação total paralisia, ele está disposto a correr ali, né, uma maratona. Que transformação aconteceu na vida daquele homem. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. Se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Nós estamos vendo aqui, irmãos, a prática também de uma profecia. Nós estamos vendo o que Atos 4:43, Atos 2:43 anunciou. Diz que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Nós estamos vendo aqui um exemplo. Quantas curas, quantos milagres que aconteceram que nós não sabemos. Repare que logo se formou uma multidão. Eles o viram a andar e louvar a Deus. Versículo 10: se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram.
Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado Salomão. Várias pessoas correram para o lugar, né? Pedro e João estavam entrando no templo, e é como se eles passassem num hall de entrada, num lugar que tinha algumas colunas, e esse foi junto, né? O saltitante animado, adorando a Deus, e as pessoas começaram a aglomerar. E aí então que Pedro viu uma oportunidade de fazer o quê? Pregar. Porque aquelas pessoas estavam atônitas, estavam admiradas com o poder de quem? O poder de Pedro. Olha, o homem fala levanta e anda, o coxo levanta. Versículo 12 diz: à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade os tivéssemos feito andar? Pedro vai atribuir todo o crédito a Jesus. E aí que está a pregação. A maioria daquelas pessoas não creram em Jesus. E ali haviam pessoas contrárias a Jesus, contrárias à doutrina dos apóstolos. Aqueles apóstolos, para nós, eles são apóstolos, mas para os líderes religiosos, eles eram pessoas lá, sem cultura. Era o pescador que estava querendo dar uma de pregador, eles não tinham diploma, eles não faziam parte daquela religião, daqueles que tinham toda a capacidade, todos os títulos. Pedro então começa a pregar: israelitas, por que fitais os olhos em nós? Por que fitais os olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. Ele começa a anunciar Jesus. Por mais que ele tenha dito nem ouro e nem prata eu não tenho, ouro e prata, mas o que eu tenho, né? O que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O que eu tenho, não é que ele tinha o poder, ele diz em nome de Jesus. O que ele tinha? O nome de Jesus. Ele tinha o anúncio, o poder de Jesus. E ele começa então a falar com aqueles homens: vocês estão tão admirados? Vocês acharam maravilhoso o que aconteceu? Sabe quem fez? Jesus. Aquele que vocês crucificaram, aquele que vocês mataram, aquele que vocês perseguiram. Olha o que diz aqui: vós o traístes, negastes perante Pilatos, versículo 13, quando este havia decidido soltá-lo. Versículo 14: vós negastes o santo e o justo, pedistes que vos concedessem um homicida, que vos concedesse um homicida, exigindo assim a condenação do inocente, perdão do culpado. Mandaram soltar, né, Barrabás, e prender Jesus. Mataste o autor da vida. Você imagina aquelas pessoas que chegaram todas alegres, aconteceu um fato maravilhoso, olha lá. E de repente Pedro começa a olhar, e aquelas pessoas começaram a murchar, um saindo, né? Ixi, vamos embora daqui que o negócio não está bom. Dura a exortação de Pedro, mas depois de exaltar o nome de Jesus, ele começa a desafiar os seus ouvintes. Olha o versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Percebe que ele chama de irmãos. Ele podia chegar nessa hora e falar: olha, vocês mataram, vocês perseguiram, e agora vocês vão tudo para o inferno, né? Vão embora que não tem nada mais para vocês aqui.
Mas ele não, ele fala: olha, agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram por ignorância. Ele sabe que eles precisam de arrependimento. Pedro sabe que eles necessitam de arrependimento. O versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Repare que ele fala: arrependei-vos. E quais são as bênçãos do arrependimento? As bênçãos que vêm com arrependimento: cancelados serão os vossos pecados. Acabou de falar que eles mataram o autor da vida. Até isso é perdoado. Já pensou? Que perdão maravilhoso. A segunda bênção prometida: que venham tempos de refrigério, repouso, alívio. A salvação, o arrependimento, trazendo paz ao coração daquelas pessoas. Terceira bênção prometida: que Ele envie Cristo, que já foi designado, Jesus. Serem recebidos no céu, serem recebidos por Jesus. E ele continua, essa pregação é cumprida, ele falando a respeito de que aquilo que estava acontecendo ali era uma revelação, era um cumprimento de uma profecia, anunciada no tempo de Moisés, versículo 22. Disse na verdade Moisés: o Senhor teu Deus suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvis em tudo quanto vos disser. De quem Moisés estava falando? De Jesus. Versículo 24: e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Escutem, arrependem-se. Versículo 23: há um grande perigo em não arrepender-se, em não ouvir. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esta profecia será exterminada do meio do povo. E ele termina a pregação no versículo 25 e 26, falando: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar. Percebemos aqui o carinho, o cuidado de Pedro para falar duras verdades, chamando-os ao arrependimento. Nós chegamos aí no texto que nós lemos, Atos 4, de 1 a 4. O que aconteceu, irmãos? Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Repare que alguns se levantaram. Aqui são os saduceus, os governantes, como eu disse, aqueles que eram os líderes oficiais, os mais ricos. Eles levantaram. Primeiro porque Pedro estava pregando uma doutrina diferente do que a deles. Aqui há ênfase na questão da ressurreição dos mortos, proclamando Jesus. E eles começaram então a chamar Pedro de agitadores, hereges, perturbadores da paz, inimigos da verdade. Ficaram ressentidos. Na linguagem de hoje diz que eles ficaram se doendo-se muito e até mesmo aborrecidos com os apóstolos que estavam ensinando ao povo. Era uma pregação não autorizada de pregadores não profissionais, liderados então por esse capitão do templo. Eles foram levados presos e dormiram lá na cadeia, porque
naquele momento, não havia tempo hábil para marcar uma reunião lá do conselho, né? Então diz que eles ficaram no cárcere até o dia seguinte, momento em que haveria uma reunião para decidir o que ia fazer com eles. Mas a bênção está aqui, irmãos. Versículo 4: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Muitos aceitaram a palavra. Percebe que de uma oportunidade, de um coxo que foi levado ali para pedir uma ajuda, Pedro anuncia Jesus. Eles não estão se importando com perseguição. Tanto que às vezes que eles eram levados, nós vamos ver em outras oportunidades, Deus sempre providenciava uma forma deles serem libertos. E aonde eles estavam proclamando o nome de Jesus. Essa mensagem, irmãos, serve para nós pensarmos um pouquinho sobre algumas verdades que eles não negociaram. Não negociaram, por isso sofreram, mas não negociaram. A primeira, não receberam glória dos homens. Eles poderiam simplesmente, dizer: mas não foi nada, eu curei só esse aqui, mas semana que vem eu vou curar mais pessoas. Eles atribuíram a Deus, milagre a Deus. Não podemos negociar a glória de Deus. Também não podemos negociar a doutrina. Eles anunciaram a doutrina, não mudaram nada para ficar de bem com aqueles que estavam ouvindo. Mostrou o erro deles, mas também eles mostraram com amor. O objetivo deles não era condenar, apontar o dedo para aquelas pessoas, dizerem que eles eram pecadores apenas, mas é dizer: vocês pecaram, vocês fizeram coisas erradas, mas vocês podem arrepender, vocês podem ser salvos, vocês podem ser transformados. Mostrou amor àquelas pessoas. Aplicando para nós, irmãos, o quanto nós somos expostos a perseguições. Talvez não perseguições por pregar o Evangelho, mas o quanto nós permanecemos firmes na verdade. Não desistimos de fazer o que nós devemos fazer, simplesmente para não sofrer mais. Se nós passarmos por dificuldades, nós precisamos manter firmes naquilo que nós aprendemos em Jesus. Nós precisamos seguir a orientação de Deus, do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Não negociar, não desistir do trabalho do Senhor. Hoje cedo a nossa lição foi sobre, parte da lição, provações, tentações. E nós sabemos que as dificuldades nesse mundo, muitas vezes elas são colocadas diante de nós. Mas quando nós realmente somos fiéis, as dificuldades, elas não servem para nos fazer desistir, mas para nos tornar mais fortalecidos. E sim, irmãos, uma armadilha, uma estratégia do inimigo. O inimigo não muda de estratégia, né? Mesmo que ele usou lá com Adão e Eva, ele usa hoje. Uma estratégia do inimigo é a perseguição, ou colocar empecilhos, barreiras, dificultar a nossa participação, o nosso trabalho.
O quanto nós pulamos as barreiras, ou quanto pequenas barreiras nos impedem de servir a Deus. Nós precisamos manter firmes, e se for necessário sofrer, se for necessário passar por dificuldades, nós devemos permanecer fiéis a Deus. E o grande exemplo de Pedro, irmãos, é alguém que aproveitava as oportunidades para anunciar, a palavra. Nós devemos aprender cada vez mais a fazer isso. Tudo que nós passarmos, nós devemos lembrar e anunciar a palavra de Deus, servir a Deus. Pois nós vamos continuar, irmãos, vendo o que aconteceu com Pedro, como foi o discurso, a forma que ele foi liberto por Deus. Mas que Deus nos abençoe, e quando nós passarmos por tribulações, nós possamos continuar firmes, fiéis à palavra de Deus, ao Evangelho que nós aprendemos, a verdade de Deus. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Deus de amor, de misericórdia, Senhor Deus esteja abençoando, ó Pai, as nossas vidas, fortalecendo-nos, ó Deus, conforme a Tua palavra. Deus querido, nós passamos por provações e tentações, estas que muitas vezes querem nos dispersar, ó Deus, nos fazer desistir do nosso caminho, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor Deus nos faça ser mais fortes, ó Deus, para compreender a necessidade de nunca desistir, ó Deus, e que é quando nós persistimos que nós realmente estamos cumprindo, ó Deus, o Teu propósito, estamos testemunhando da Tua verdade, ó Deus. Faça-nos mais fortes, ó Deus, e que o Senhor nos abençoe para anunciarmos a Jesus, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, para ouvirmos de Jesus. Nosso coração, ó Deus, possa ser abençoado por Ti, ó Deus, a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.